Olá, pessoal da comunidade Aba Mais Academy. Eu sou a Cris Alves e eu estou aqui com a Sandra Paro e a Cris Mamed Oi. para conversar sobre o quê? Cris? Sobre o nosso curso Neurociências na sala de aula e muito mais, eu acho. E Uau, muito mais. E esse muito papo vai mais. ser bom, hein? Eu quero começar com essa ideia de neurociências. Como é que você chegou nas neurociências, que é no Nossa, plural? Cris. Vamos ter que voltar no tempo, né? Eu devia ter começado com as neurociências quando eu entrei na sala de aula, é isso que se espera. Mas nenhum professor conhece as neurociências quando entra na sala de aula, não é? Eu penso que voltando, eu acho que o primeiro contato que eu tive com as neurociências foi em 2009. Eu penso que foi o primeiro contato concreto num congresso internacional de TDAH no Rio de Janeiro. E foi tão marcante que até hoje eu me lembro dessa palestra. Uma das palestras do congresso, o palestrante falava sobre atenção e memória no transtorno déficit de atenção. E aquilo me impactou muito, porque ele mostrava como que isso se dava no cérebro. E ali eu acho que acendeu a luzinha. Uns 3 anos depois, eu ganhei de presente, não é? Aqueles presentes que todo professor se dá quando entra numa livraria, não é? Porque todo professor ama uma livraria, e eu me dei um presente, que foi o Neurociência e Educação, um livro do Dr. Ramon Cossenza e da professora Leonor Guerra, que é inclusive um livro que eu recomendo no livro, Aquele no verdinho. curso, aquele verdinho. Ele tem uma linguagem muito simples, e ali, de novo, eu ouvi falar sobre o cérebro, como é que o cérebro aprende, como é que é a questão emocional do cérebro, funções executivas, né? Que era pouco falado até então. E a partir dali eu fui buscando, até que eu tive a oportunidade de fazer a especialização em neurociências aplicadas à educação. Então, foi um trajeto longo de um namoro, sabe? Até que eu consegui concretizar com a especialização. Paralelo a isso, não é? Eu tive também uma busca de uma outra ciência que também todo professor devia conhecer antes de entrar na sala de aula, que é a análise do comportamento. Então, é uma estrada que a gente percorreu aí junto, não é? Em busca desse, como é que o cérebro aprende? Como é que eu vou ensinar para esse menino aprender? Que é a inquietação de todo professor. Eu penso que seja, né? Então, deixa eu ver. Você é daquelas professoras que vão em congresso, compram livros, compram cursos. Eu sou aquela professora que o dinheiro nunca sobra, porque não pode ver um congresso que está fazendo inscrição, não pode ver um encontro de professores que está Então lá, você é uma curso. caçadora de Eu novidades. sou, sempre Você fui, quer aprender tudo que está saindo tudo. voltado para Para neurociências e aprendizagem, para infância, para aprendizagem. adolescência, para desenvolvimento. Sabe por quê, Sandra? Nós viemos de um tempo, né, vamos falar assim, né, sem denunciar a idade, porque isso aconteceu até pouco tempo atrás. Mas nós viemos de um tempo em que essa busca de conhecer, ela não era fácil. Ela não era fácil. Acessível, Não era acessível. acessível, não é? Então, o salário do professor, a gente sabe como é, não é? E a gente tinha que investir em livro, porque essa era a fonte do nosso conhecimento, era só livro, livro. E aí começaram congressos, cursos, mas eram sempre no Rio, em São Paulo, né, às vezes em outros lugares, mesmo aqui em Goiânia, existe uma inscrição que tinha que ser paga, existe um custo muito grande. Hoje o acesso à informação ele é muito É, mais é, fácil, eu gente. lembro agora de você ter me falando assim, falar em congresso, parece assim, médico indo para congresso, Aham, dermatologista indo ao congresso de dermatologia, congresso de oncologia, congresso. Tá ali o professor no congresso, então, não é? O professor exatamente. também vai para o congresso porque aprender ainda instiga. Muito, né? Saber como se aprende ainda instiga Tem muito. que instigar. Porque como é que eu vou ensinar se eu não souber como se aprende? Se eu não entender o mecanismo dentro daquele cérebro que eu estou ensinando algo, porque não é o conteúdo que eu estou ensinando que importa, é que ele aprenda a aprender qualquer coisa.
não é? Então, eu na minha aula, eu estou preocupada com aquele conteúdo, mas ele vai aprender para a vida. E se eu facilitar esse aprendizado, e se eu ensiná-lo como se aprende, eu estou facilitando para a vida, não é? Mas como é que eu vou ensiná-lo se eu também não sei? Como é que eu aprendi? Eu aprendi do jeito que minha mãe me ensinou, que o meu professor me ensinou. E como é que eles aprenderam? Do jeito que a mãe ensinou, que o professor ensinou, não é? Mas hoje nós vivemos um tempo em que essa é a grandeza da neurociência, né? Que me encanta. Nós vivemos um tempo em que a gente pode quebrar esse trajeto que veio de geração em geração, repetindo, 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 Sem saber sem saber por por que quê, que tá não repetindo. é? Mas a Por que gente não você faz pode. assim? Porque, Que olha, sim. porque sim, porque fizeram assim, porque eu aprendi assim, Não. não é? Quando eu, como professor, me deparo com uma sala e olho para aqueles adolescentes, para aquelas crianças, o que que eu trago? Eu trago a adolescente, a criança que aprendeu um dia. E se eu não tenho um subsídio consistente para levar, para ensinar, é isso que eu vou levar. Então eu vou ensinar do jeito que eu aprendi. Para mim valeu. Então é o que eu tenho para oferecer. E hoje a gente sabe que não pode ser assim, né? Então valeu, era aquilo que nós podíamos, não é? Mas hoje nós podemos mais. Mas não vai chegar de graça. O professor precisa buscar. Pois é. Esse curso não é só para professor, não. Quem está com uma criança em casa, um adolescente, pré-adolescente, vivendo as dificuldades da aprendizagem, ele precisa da interferência do pai, da mãe, da avó, não sei. Então, esse curso, ele não é só para professor, ele não é só da sala de aula. Eu estou exagerando, assim? O que eu falo. Porque eles vão pensar Ou juntos. melhor, quem é que pode fazer esse curso? Quem é que pode aprender? Muito bom. Não é? Tá respondido. Enquanto nós estamos vivos, o nosso cérebro está se transformando. E como é que ele se transforma? Ele se transforma cada vez que ele aprende. Nós aprendemos e aprendemos e aprendemos ao longo da vida. Então, eu sou um estudante lá na universidade. Eu estou aprendendo e muitas vezes eu tenho dificuldade, eu carrego as dificuldades porque eu não sei estudar. Eu preciso aprender a aprender lá na universidade. Serve para ele o curso? Serve. Como você citou, é pai, mãe, não é? Serve? Serve. Então, eu vou resumir assim. Quando a gente lê assim, ó, neurociências na sala de aula, dá a impressão que é só para o professor. O primeiro Não é. alvo é o professor, mas ele não é o único alvo. Se você nessa vida ensina algo a alguém ou aprende algo, você é cliente para esse curso. E as situações, a Sandra falou em pipocar, né? Elas pipocam não só na sala de aula, né? Claro, claro. É que a sala de aula é o ambiente de intervenção, vamos falar assim. É o melhor ambiente para que eu aprenda a aprender. É a sala de aula. Por isso que o professor é o primeiro alvo. Porque ele tem esse papel. E ele pode exercer esse papel. E a sala de aula, ela é neurodiversa. E se eu não sei ensinar, ou se eu só tenho um jeito de ensinar, E você fala sobre isso no seu curso? com certeza. Se eu não falar sobre isso no meu curso não tem sentido, né? A gente começa lá no primeiro módulo do curso a falar de diversidade e inclusão. Perfeito. E eu achei interessante que esses dias eu comentando com uma amiga e a gente, né, eu falando de inclusão, e ela falou assim, eu não aguento mais ouvir falar de inclusão. Ah, E aí eu disse a ela, eu também não, porque eu acho que era um tema que não precisava ser falado. Ele deveria ser inerente à escola. A escola por si só já deveria ser inclusiva. Por ser uma escola, ela já deveria ser inclusiva. Mas como ela não é, a gente tem que falar, não é? matou a charada. Foi
E a gente, Certeira. eu começo no curso justamente assim, eu preciso falar da diversidade, eu preciso falar de inclusão, eu preciso lembrar esse professor que nós não estamos mais num tempo, né, em que eu vejo tudo acontecer e eu bato no peito e falo, é invenção. Mas o povo inventa demais. Inventa. Agora eu Essa fala. tenho que fazer mais isso. Tem 30 anos que eu faço assim na sala e sempre deu certo. Deu certo para quem, professor? Para você? Você mensurou qual a porcentagem de sucesso você teve na aprendizagem dos seus alunos? E, E aí, e adianta eu dizer assim, mensurei, a maioria passou. Nota mensura a aprendizagem? pois é. E a Não é? questão cultural, né, Mamed? Porque você vai ver justamente o quê? Essa, essa necessidade de aprender e de conviver com o outro não está só na sala de aula, né? Ela está na sociedade. E a inclusão também não está só na sala de aula, ela está em todos os ambientes. Então, assim, a sala de aula tem uma grande oportunidade de modelagem para a sociedade. É um ponto de vista, digamos assim, né? Para entender por que importante discutir isso com esse viés para a sala de aula, porque dali vão sair pessoas não que tiraram só 10 em matemática ou que vão se formar em medicina, mas vão sair dali pessoas que terão que ser capazes, né, de exercitar e que é engano você achar que depois que você forma, você para de aprender, né? Porque eu acho que a primeira formação do indivíduo, ela nem sempre vai ditar a profissão que ele vai atuar, né? Nem sempre ela oportuniza isso. E a primeira formação, hoje mais ainda, ela acontece num tempo em que o indivíduo ainda está muito imaturo. Ele está conciliando muitas Ele coisas, né? ele está entrando na juventude, ele está se formando com 20 e poucos anos. Olha para trás, com 20 e poucos anos, o que a gente sabia da vida? Como a E, gente lidava com as e quando situações, você não não é? aprende na sala de aula, porque a maneira que te ensinaram não foi a maneira que acessou a aprendizagem em você, digamos assim, mas no futuro você pode aprender porque você encontrou uma nova maneira de aprender. Isso acontece? Com certeza acontece. Nós aprendemos o tempo Então, tô inteiro. salva, eu posso aprender matemática ainda, Com certeza, porque eu sou a traumatizada da matemática. com certeza. Alguém, Mas alguém aí a teve um primeira professor de matemática que traumatizou? Eu tô Mas aí eu te salva. pergunto, hoje você aprenderia matemática por quê? Ah, é uma pergunta interessante. Eu Não é? acho que eu passei o interesse de aprender a Eu acho que matemática. aumenta a minha capacidade de Aquilo, entendimento aquilo que você tinha lá na escola, de todos aqueles conteúdos que você tinha que aprender de matemática, não é? Quais deles você Ah, escolheria que te fariam diferença hoje? eu acho que a matemática financeira é importantíssima, né? Porque a gente tem que lidar aí com orçamento, né? Que às vezes não dá Exatamente. para isso ou dá para aquilo, mas até fazer esse cálculo eu acho que é muito funcional, digamos E, assim. e mais ainda, Mas na e o minha, lidar com o mas dinheiro? na minha formação, né? Porque na formação de um engenheiro, por exemplo, talvez a matemática seja uma exigência, um pré-requisito, né? Sim, sim, com certeza. E Mas eu vou usar esse item que você usou, tá? Para a gente voltar um pouquinho ao nosso questionamento, né? Dentro da matemática, né? Porque é o componente, um dos componentes mais valorizados, não muito é? valorizado. Muito valorizado junto com a língua Leitura, né? E portuguesa. numeração. Exatamente. Ela é colocada num lugar de elite,
O que seria isso? Não é? Quem consegue se dar bem em matemática é alguém especial. Tem algum dom, tem algum talento, é alguém diferenciado, não é? Então, a matemática é colocada num pedestal que só pelo lugar onde a colocam, ela já fica difícil. Ela já fica. Ela já fica inalcançável para muitos. Ela já começa a dar um medinho. E Exatamente. quantas vezes o professor não usou isso como recurso para chamar atenção, né? E aí o pedestal ficou mais longe ainda daquela criança, não é? Mas E aí, às voltando- vezes o professor, ele tinha, era isso. O professor, eu digo, o profissional, o ser humano. Agora, as maneiras de aprender são novas. Assim, Uhum. não sei, são novas. Eu não sei se elas são novas, mas elas estão Disponíveis? avalizadas elas foram avalizadas recentemente. Eu só tinha um jeito de fazer matemática, não é? Prestar atenção na aula Treinar. e treinar, 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 treinar. Não é? Hoje eu jogo. Hoje eu vou para o pátio, né? Risco no chão e pulo. E eu faço matemática. Hoje eu faço música e é matemática. Então, ampliou-se a matemática? Não. Ampliou-se o olhar sobre o que a matemática significa. Olha que sucesso. Por isso que eu te perguntei, de todo aquele conteúdo que você viu na escola, o que hoje seria de interesse para você? Educação financeira, a matemática financeira. E cai por terra sua fala anterior do que eu faço isso há 30 anos, né? Exatamente. Mudou o olhar e Exatamente. a Eu não posso abordagem. lidar com o conteúdo como eu lidava com 30 anos, É. há 30 anos atrás. E eu preciso ter essa humildade, sabe? De dizer, olha, eu fiz, né? Há 30 anos atrás, minha aula era assim. Graças a Deus, hoje ela não é mais. A visão tem que ser diferente, eu não posso bater no peito e falar que eu faço o que eu fazia há 30 anos. Você Não estava é? falando do curso. A gente Aí, conversa pouco, né, querida? A gente sai pouco do assunto. Mas vamos lá. Vamos falar do curso olhando para o curso? olhando Eu acho que é o mais fácil, até para a gente não conversar muito fora, porque a gente conversa bastante. É uma conversa boa, conversa entre professor é uma conversa que rende, não é? Então vamos para a tela do curso, olha só. Lá no módulo 1, como a gente conversou, né? A gente fala de diversidade, de inclusão. Eu queria mostrar para vocês o que que a gente tem. Porque eu acho que é interessante a gente olhar e dizer para alguém, olha, nesse curso tem isso, ao invés de eu comprar no escuro, não é? Eu diria primeiro, o que que esse curso tem? Muitas indicações de artigos científicos. Então, eu tenho aqui eu tenho uma apostila, não é? Autoral. Uhum. Muito importante, no final dessa apostila estão todas as referências bibliográficas. Que esse é um diferencial que precisa existir na formação do professor. Quem trabalha em escola sabe disso. Eu Semana concordo. pedagógica. Vem um palestrante, dá uma palestra maravilhosa e a gente volta para a sala e continua fazendo o que a gente fazia antes. Se ele é um palestrante de renome, tudo que ele fala a gente escreve. Mas a gente precisa aprender na escola a ir atrás de onde ele tirou o que ele falou. Então, essa é a parte em que o aluno vai acessar e ele vai ter, então. Isso. Aqui ele tem, eu vou mostrar como é que ele vê, tá? Então, quando ele Perfeito. acessa, ele vai ver isso aqui, ó. O primeiro módulo, conceitos fundamentais, né? E a gente começa aqui. Eu vou mostrar primeiro os arquivos. O que que eu tenho nos arquivos? Eu tenho uma apostila, que é a apostila que eu elaborei para o curso. E o mais importante dessa apostila é o que ela tem no final, as referências bibliográficas. Que aí nos lembra de novo. O convite é neurociência para a sala de aula. É que a gente não acredite porque alguém falou. Nós precisamos saber da onde ele tirou, qual o embasamento dele. Então, a apostila tem todas as referências bibliográficas. E aí nós temos uma série nos 4 módulos, uma série de artigos, tem revisão de literatura, tem estudo, é uma leitura científica. E eu diria que isso aqui é a primeira coisa.
O primeiro diferencial do curso é isso aqui. Nós temos uma leitura científica, que também não é costume do professor. O Não é? professor, você acha que ele tem alguma dificuldade em fazer leitura de artigo? Assim, eu pergunto porque eu conheço alguns professores que fazem cursos assim frequentemente e principalmente depois da pandemia, os cursos online ficaram muito acessíveis, muito comuns e com emissão de certificados, com cursos qualificados mesmo, como esses da Aba Mais Academy, que tem o certificado de horas, que tem as apostilas autorais, com referências, indicações de leitura. E aí você menciona artigos, né? Então eu notei que no seu curso você oferece leitura de artigos, vídeos, sugestões de leitura de livros mesmo. E aí eu volto. O professor ele tem alguma dificuldade em fazer leitura de artigos, sendo que eu penso que o artigo é um pré-livro, é isso? Me corrija se eu estiver errada, porque o artigo ele vem de, às vezes, uma pesquisa, uma ciência, uma investigação. Me situa sobre o artigo e o professor, como que tem assim. Eu diria o seguinte, na nossa formação, não é, nós lemos muito poucos artigos científicos. Nós lemos muitos textos, nós lemos muitos livros, O professor, então, ele vai mais para mas o leitura. nosso acesso a artigo científico, ele não é tão vasto, por exemplo, como uma formação na área da saúde. Esse é o grande diferencial para mim. Percebo. Então, o que que acontece? Isso é errado? Não, mas é falho. Tá Por que é perdendo a falho? oportunidade Exatamente, de conhecimento. exatamente. E a gente acaba caindo em algumas armadilhas que são muito comuns na educação. Por que que a educação tem tanto modismo? Por que que de repente fazer assim é ótimo? Aí de repente vem um estudioso e diz, não, mas se fizer assim é melhor. Aí muda tudo na escola. Aí dali a um tempo descobre-se não, que não está funcionando, aí volta para isso aqui. Não é assim que funciona? Muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Justamente porque não existe um embasamento científico naquilo que é trazido para a escola. Então, é como eu falei, eu tenho uma formação, vem alguém de renome, me dá uma palestra, certo? Faz uma palestra na escola, e muitas vezes, pelo nome que esse profissional carrega, o que ele fala é anotado sistematicamente. Mas a gente precisa se perguntar de onde ele tirou o que ele fala. Qual o embasamento? Em que estudioso ele se baseou? E esse estudioso, em que ele se baseou? E aquilo que esse estudioso falou, às vezes na década de 70, na década de 60, né, em 1950, foi embasado pela ciência? Por quê, gente? Porque a gente precisa pensar o seguinte: todos os estudos na área da educação, eles são válidos dentro da década em que ele foi feito. Dentro da época em que ele foi feito, tudo foi válido. Perfeito. A neurociência é recente, não é? Ela já existia no sentido, a ideia já existia na psicologia cognitiva, por exemplo. Já se falava da cognição, já se estudava a cognição. Mas só com a neuroimagem, por exemplo, é que se pôde comprovar determinadas teses. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, uma ressonância funcional, eu vejo o que acontece no cérebro enquanto ele está estudando, por exemplo. Nossa, isso é E aí pronto. impressionante. Quando eu vejo o que está acontecendo no cérebro, eu consigo validar ou não aquilo que estudiosos falaram, deduziram, experimentaram Em outros em momentos. outros momentos. Percebi. Agora eu posso ver. Então, É diferente, eu acho não que é? é a grande questão do seu curso. Esse saber, ele não pode, ele não precisa ser ignorado. A escola tem que admitir, tem que Tem. A escola tem que buscar ciência. A escola tem que buscar ciência, não é? E hoje não tem mais desculpa para não fazer, gente. Essa é a diferença. Há 10 anos atrás era mais difícil, hoje não é. Mais Hoje a gente acessível. tem, sim, e hoje a gente tem acesso a um conhecimento científico. Hoje a gente tem pesquisadores
de neurociências interessados em fazer essa ponte com a Sim, mas educação, vamos não é? pensar. Eu sou professora, eu estou na sala de aula. Aí eu penso assim, nossa, neurociência na sala de aula, ok, sala de aula é para mim. Mas o que é neurociências? Meu Deus, eu acho que eu tô com um pouquinho de medo. Aí eu posso pensar que neurociências vai ajudar aquilo que você disse antes, ajudar a entender como o ser humano aprende e o que eu devo fazer melhor Eu vou ensinar melhor. para ele aprender. Exatamente. Eu, como professor, o que que eu quero? O que que eu busco como professor? Excelência. Nós, como professoras, pelo menos a gente pode dizer, né? A gente busca que o nosso menino aprenda. O Isso. menino que está na minha sala, ele vai aprender. Não é o conteúdo que eu estou entregando, ele vai aprender. Eu consigo garantir isso? Essa é uma Nem pergunta todos. difícil, Mas não eu é? posso facilitar. Mas eu posso facilitar? Mas eu já ouvi Aí vem essa muito. pergunta: eu sei facilitar? É o DUA, Não né, é? Mamed? É o DUA. É o DUA. Eu sei Ele que facilitar? apresenta maneiras você vai dizer melhor. Você fala sobre o DUA no seu No módulo 4, o no último módulo módulo, né? O último 4. módulo a gente fala sobre o DUA. A gente tá falando aqui DUA, mas quem tá ouvindo provavelmente não Desenho vai. universal para aprendizagem. Não é? Muito O desenho bem. universal para aprendizagem, ele não é método, que essa é uma coisa que a gente precisa buscar na escola, né? Deixar de dado, né? Tem um método para fazer isso. Não, tem ciência. O DUA, ele foi criado como um currículo completo. Ele é fácil aplicar? Não, não é, justamente porque ele é um currículo completo. E por ser um currículo, ele exige uma mudança de pensamento no sistema todo, não só do professor, mas da escola como um todo, das políticas públicas que norteiam a educação, certo? Então, quando a gente fala do DUA, nós deixamos um módulo só para DUA, porque é valioso, porque ele fala dessa diversidade. A diversidade com que eu apresento o meu conteúdo, a forma como eu motivo, como eu me motivo, o aluno me motivo para aprender aquele conteúdo, como eu me planejo para aprender o conteúdo, como é que eu posso expressar o que aprendi, certo? Esse módulo 4, então, ele apresenta o DUA, que é o Design Universal para Aprendizagem? Isso, desenho universal para aprendizagem. Desenho. Uhum. Então, é o designer, né? Design. Então, no DUA, por exemplo, a gente contempla isso que você falou, as diferentes formas de aprender. Então, ele olha para isso. O professor ensinar de diferentes formas, com estímulo visual, com estímulo auditivo, usando o corpo para aprender, não é? Eu estava ouvindo a Luísa Rim falar sobre o corpo, né? Sobre a aprendizagem do corpo. Foi A bem Edna interessante. falou isso, né? Como é importante a gente aprender. Nós somos um corpo inteiro. Por que a gente só precisa aprender ouvindo ou vendo só? Verdade. Não é? Então o DUA fala O disso. menino às vezes não consegue ficar sentado, porque é muito tempo só ouvindo e vendo. Exatamente. E um assunto que não é motivador para ele, que não faz parte da realidade dele muitas vezes. É mais uma estrutura passiva, né, de aprendizagem, o modelo atual, né? Totalmente. E a gente tem. E o DUA propõe uma interação maior? Sim, porque o DUA parte entre outras ciências, das neurociências. Então, um dos pilares de aprendizagem é envolvimento ativo. Ou seja, quanto mais essa criança está fazendo, se envolvendo com aquilo que ela precisa aprender, mais ela vai aprender, melhor ela vai aprender. Então, quanto mais distante da realidade. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria, assim, saber, né? Que parece tão óbvio, né? Não é? Assim, você falando parece tão óbvio, tão cotidiano, tão assim, natural, né? Natural que a gente aprenda desse modo e tal. Mas, na verdade, eles tiveram que sistematizar isso num padrão, num currículo, para que isso fosse aplicável, para que o professor aprendesse a aplicar isso. Por quê, Sandra? Porque não basta
lidar com esse óbvio. O professor faz parte de um microsistema chamado sala de aula. E esse microsistema está dentro de um sistema um pouquinho maior chamado escola, que está dentro de um sistema muito maior, que é o sistema que determina o que a escola vai fazer. Então, por isso que eu citei no início, o DUA é um currículo. E aí ele aborda o quê? Quais são as mudanças macroestruturais que têm que acontecer para que a aprendizagem seja efetiva. E não só para a criança, mas aí a gente aplica o DUA até lá na universidade, no seu próprio curso, porque eu vejo aqui que você colocou vídeos também, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto muito de ler o artigo, mas eu vi aqui que tem um vídeo de uma famosa da neurociências. Olha, quem que é ela? Eu vou falar desse vídeo, que é meu xodó. E é o vídeo mais curto que tem, é o vídeo dela, que está lá no módulo 2. Então, o DUA, ele tá em tudo, até lá na universidade, e inclusive no seu curso, porque você mostra diversas formas, né? Eu vi que você coloca vídeos, artigos, sugestões de leitura, então a pessoa não precisa aprender somente lendo, ela pode assistir a um vídeo. Com certeza. E eu comecei falando do que é mais denso no curso, que é a parte da leitura científica. Mas além dessa leitura, a gente tem sugestões de livros, eu coloquei vários vídeos, tem a videoaula, né? Os 3 primeiros módulos têm uma videoaula, em que eu escolho um aspecto daquele módulo e converso sobre ele numa linguagem mais informal, trago exemplo de sala de aula, que é diferente de uma leitura. Não é? Então, a videoaula tem esse papel. No 4º módulo, que a gente estava falando de DUA, a nossa opção foi não fazer videoaula, a gente fez um podcast com uma profissional escolhida a dedo, que é uma profissional que trabalhou comigo mais de 10 anos, excelente, a Ediane Sen, que é psicopedagoga, é psicomotricista, Maravilha. Né? E foi uma conversa de 50 minutos. Então, a videoaula valiosa. do 4º, valiosíssima. Nós fechamos o 4º módulo com esse podcast. Muito bom. Tem sugestões de vídeos diversos, escolhidos assim, com muito amor, eu diria. Porque eu acho que esse curso ele tem tanto afeto, ele tem muita ciência, mas a gente não pode falar assim, né? Não vamos ser cartesianas, né? Razão e emoção, a gente sabe que isso não existe, né? Ele foi feito com muito afeto. Então, a escolha dos vídeos foi feita assim, olha, a dedo. Eu vou citar 2 vídeos para vocês, que são assim, a menina dos olhos. O maior dos vídeos, ele tem 1h30, é um documentário. Eu adoro documentários. É um senhor documentário, do Eric Kandel. Ele só foi prêmio Nobel. Só isso, né? Tá bom. Certo? Ele foi um prêmio Nobel. Autoridade ele tem. Por estudos, justamente falando das conexões cerebrais e das mudanças que acontecem na criação de memórias. E esse documentário, o que o professor Eric faz? Um senhor de 93 anos, se não me engano, hoje. Ele é austríaco, ele volta com a família para onde ele morou na infância, na época da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. E ele mostra no documentário, ele passando pelos lugares, ele reconhece a loja do pai dele, vai falando das memórias dele. Em contrapartida, ele vai para o laboratório e mostra os estudos dele sobre memória. Que lindo! Então, ele usa a história dele para falar do estudo dele. É lindo, é 1h30 o vídeo, mas vale muito a pena. Então, esse é um dos meus xodós. O outro está no outro extremo. É um vídeo de, acho que 2 minutos e 50, 3 minutos no máximo. Mas por que eu escolhi esse vídeo? Porque no 2º módulo a gente fala muito de funções executivas. Eu já ia perguntar. A gente fala muito de funções executivas, né? Que são, vamos dizer assim, a cereja do bolo do desenvolvimento cerebral, não é? E esse vídeo trata de uma das maiores pesquisadoras de funções executivas no mundo, que é a Adele Diamond. Ela falando de uma forma extremamente didática, simples, o que são as funções executivas.
Que Ah, não, também é nome, nomão, né? Aí tem você um, não fala assim, o que é? não tem assim um exemplo de função executiva? Vamos lá, Cris, vou te dar um exemplo. Você foi no médico. Você foi ao médico e ele falou para você que você está muito sedentária, Cris. Você precisa fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, abordou com você todos os benefícios disso, né? Para daqui a alguns anos, quando você tiver na minha idade, né? Você ter uma mobilidade melhor, uma qualidade de vida melhor, você saiu de lá convencida a ir à academia. Procurou a academia, fez a sua matrícula. Cris, no caminho da sua casa para a academia, tem uma cafeteria. E quem conhece a Cris sabe. Ela adora uma Ama uma cafeteria. cafeteria, não é? E lá é a cafeteria que tem o melhor croissant. É onde você costuma tomar aquele cappuccino com aquele croissant. E ela fica no caminho da sua academia. O que te faz, Cris, passar direto pela cafeteria e ir para a academia? Me responde. O bom uso da minha função executiva O seu funcionamento executivo é isso que te faz abrir mão de uma recompensa imediata, o prazer do café, o prazer de sentar e saborear, que você tem a recompensa na hora, ali saboreando, não é? Você abre mão para adiar essa recompensa. Você vai para a academia, por uma recompensa que você não vai ver agora, que A você vai ver longo, a depois. longo O que prazo. você vai ver agora é a dorzinha amanhã na hora de ir para a escola. a preguiça Exatamente, o seu funcionamento executivo, ele faz isso. Faz com que você escolha aquilo que, mesmo não tendo uma recompensa imediata, é o melhor para você. Que você não tire o foco daquilo que você planejou fazer. Que você organize a sua vida. E só isso que é função executiva. é tudo, né? É tudo. Exatamente. É É porque tudo. às vezes o nome, a pessoa não, né, como que a gente diz, não Você não identifica liga, né, a ação ao o nome. nome. Agora eu vou aproveitar esse exemplo que eu te dei um exemplo adulto, não é? Uhum. E eu brinquei que as funções executivas são a cereja do bolo do desenvolvimento. São as últimas habilidades a serem desenvolvidas. Esse desenvolvimento vai se concluir, essas conexões com as funções executivas, esse funcionamento executivo, ele vai se consolidar lá pelos 25 anos de vida. E aí eu te pergunto, uma criança que tem um celular, você quer uma recompensa mais imediata do que a tecnologia, do que o jogo, do que a rede social, do que o que a tecnologia oferece? A recompensa está ali, não é? Essa criança tem um celular e ela ouve o seguinte do pai: agora você vai guardar o celular, vai fazer sua tarefa, só vai pegar o celular depois da tarefa. Essa tarefa vai acabar agora, né? É lógico, não é? Eu vou trocar algo que me motiva automaticamente, porque é uma renovação de motivação o tempo inteiro quando eu estou no celular. E eu vou trocar isso por uma tarefa que muitas vezes é chata, vamos usar esse termo, né? É chata, é enfadonha, ela não tem sentido para mim. E eu não vejo recompensa. Na análise do comportamento, a gente chama de princípio de Premark, que é você não vai trocar uma coisa mais prazerosa por uma coisa menos prazerosa. Exatamente. Assim, gente, em linhas gerais, tá? Não sei falar muito sobre isso, mas aprendi um pouco sobre isso. Mas é isso. É isso que a escola pede. Não é? Então, o mínimo que a gente precisa fazer é trabalhar melhor de forma mais prazerosa, não é? Eu preciso oferecer motivos para essa criança se engajar no estudo. Então, eu não posso continuar repetindo aquilo que eu sempre fiz, né, que foi aquele começo da nossa conversa, porque eu sempre fiz. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente, que é essa motivação, essa recompensa imediata o tempo inteiro. E nós estamos pedindo para essa criança trocar isso pela mesma tarefa que a gente elaborava há 30 anos atrás. Ah, não vai dar, não.
a conta não E fecha, é não daí é? que vem, então, os problemas de disciplina em sala de aula, aí vem aquela questão comportamental da punição, e vem uma Exatamente. série de outras situações que merecem ser analisadas porque elas estão se repetindo e não são eficazes. E uma coisa que eu penso que é muito importante a gente dizer, Sandra, que ninguém aqui tem fórmula milagrosa, que nós não estamos oferecendo um curso que vai resolver todos os problemas dos professores e que nós não estamos, principalmente, colocando culpa No no professor. professor. É todo um É sistema, todo um né? sistema. O que Mesmo nós porque a estamos fazendo, graduação Mas em pedagogia exatamente, é o que eu hoje. falo, a gente entra em sala sem saber o que fazer. É sem saber o que fazer, o objetivo é não é? mostrar que há possibilidades, né? Uhum. Outras formas. É um convite à responsabilização. Eu preciso me responsabilizar pelo que eu faço. É isso. Eu sou responsável pela sala de aula quando eu entro ali como professor. Eu sou sim responsável. Eu sou responsável pelo aprendizado dos meus alunos, sim. Então, se eu me responsabilizo, eu vou buscar fazer melhor. Ponto. Resumo. Então, o público do curso é esse, é quem quer fazer melhor. É quem quer fazer melhor. É quem quer aprender melhor, é quem quer ensinar melhor. Esse é o público. E voltando àquela questão da inclusão e somado isso ao DUA, que é essa ampliar, né, essas maneiras de aprender, e o que você oferece, né, várias possibilidades de aprendizagem, eu vi aqui que você oferece também um e-book que eu vou chamar de livro digital, porque tá longe, bem longe dos e-books que a gente costuma ver por aí, porque é um livro muito, muito bem fundamentado. Tem como mostrar o e-book para a gente? O e-book ele é o Estratégias para uma Sala de Aula Inclusiva. Isso. E eu achei ele muito convidativo e com uma proposta assim: opa, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui para eu começar a entender como eu devo trabalhar na sala de aula de modo a acolher todos. Olha que interessante. Quando a gente montou o curso, né, a gente pensou no que nós íamos oferecer para o professor em termos de ciência, fazer essa ponte da ciência com a educação, não é? E é claro que nós queremos vender o curso. Óbvio. E olha, quando a gente olha para esse e-book, eu vou passar um pouquinho aqui para a gente chegar no índice dele. Ele é lindíssimo, né? Ele é muito convidativo. Já tenho. Quando eu olho para esse e-book, não é? A equipe de marketing da Aba Mais Academy, com certeza, poderia usar esse e-book para vender o curso. Poderia dizer, olha, quem fizer a matrícula ganha o e-book. Mas não era essa a proposta. Não é? A gente não quis fazer. Por que que a gente não quis? Porque o primeiro propósito não era vender. O primeiro propósito era convidar o professor a um olhar diferente sobre o aprendizado. Então, primeiro, ele precisava passar por todo o percurso do curso, para que depois ele tivesse acesso ao e-book. Por quê? Porque o que mais a gente tem são dicas e estratégias por aí. Ah, E o que a gente quer combater? Essa ideia de eu usar uma dica sem saber por quê. De eu usar uma estratégia sem saber o fundamento dela. Então, depois que o professor passa por todo o curso, ele recebe o certificado e de presente ele tem um e-book em que a gente fala dessa diversidade que eu tenho na sala de aula, de como atender a essas formas diversas de aprender. E nos capítulos a gente traz estratégias para determinadas características, né, de transtornos, de de dificuldade de dificuldade de aprendizagem. aprendizagem. Então a gente traz algumas características e sugere estratégias para atender a essas crianças. Com um detalhe que a gente deixa assim muito claro. A gente não tem dica milagrosa para nada. Receita. E a gente não tem receita, por exemplo, para TDAH no cálculo 2, no capítulo 2. Por quê? Porque eu posso ter
10 crianças com diagnóstico de TDAH, Mas cada uma mas é são 10 crianças diferentes. única. E aquilo que serve para uma talvez não seja uma estratégia boa para outra. Por isso a gente quis que o professor primeiro passasse pelo curso, porque aí ele vai ter condição de olhar para a estratégia, analisar e quando ele planejar, quando ele conhecer aquele aluno, ele diz: isso se encaixa, vou tentar. Porque ele já tenta com uma precisão maior. Não é porque essa criança tem TDAH que eu preciso fazer exatamente isso e isso e isso. Porque às vezes com essa criança não funciona, porque ela é única. Então a gente teve esse cuidado. E a gente fecha o curso com esse presente, que eu considero um presente. Maravilhoso. É um livro, igual você falou, Um é livro um livro. digital, acessível. Lembrando que Oh. lá no final, de novo, a gente faz questão. Todas as referências bibliográficas. Ô, Cris, Mamete, Fala. numa das abordagens, assim, nas conversas com coordenadores, assim, diretores de escola, teve uma fala que para mim ela foi muito interessante, que eles recebem a relação dos alunos com algum tipo de transtorno Ou com e dificuldade de com aprendizagem. alguma dificuldade, e ele passa para o professor, ele avisa para o professor que aquele aluno. E pronto, para aí. Então, essa fala dele para mim foi muito significativa, assim, porque mostra o tanto que a gente precisa caminhar em relação a isso, né? A gente precisa acreditar numa série de coisas, na neurociência, na inclusão, né? Há coisas a Que serem dias melhores virão. que dias A gente melhores. precisa acreditar mesmo. Há coisas, né, que precisam ser feitas. E aí você falou, é o nosso papel, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Exatamente. E o curso entra nisso. Sim, se a gente falar de lei, é papel do professor elaborar, por exemplo, o plano de ensino individualizado. É papel do professor. Está escrito isso. Mas Eu ninguém posso ter- ensinou ele lá na faculdade. Exatamente. Então, está descrito que é papel do professor elaborar um plano de ensino individualizado. Mas quem disse como fazer? E quando esse professor recebe simplesmente uma lista com os nomes dos alunos com os respectivos diagnósticos, o que mais ele tem para elaborar esse plano? Que tempo ele tem para fazer isso, para conhecer esse aluno? Porque o nome diz plano de ensino individualizado. Então, eu preciso conhecer para quem eu vou elaborar esse plano. Eu preciso saber quais as potencialidades que ele traz, com o meu conteúdo, o que ele tem de pré-requisito, que pré-requisito que eu preciso trabalhar primeiro, qual habilidade que ele não tem, que não adianta eu trabalhar aquele conteúdo da turma se ele não tem um pré-requisito, uma habilidade que é pré-requisito. Então, como é que esse professor vai fazer isso se ele não sabe? Se ele não conhece as características desse transtorno, se ele não tem o tempo também, não é? É preciso, aí a gente fala do macrosistema, não é? Então, o professor comanda o macrosistema? Não. Aí ele tem uma opção, dizer assim: ah, mas também a escola não me oferece isso assim, assim. Ah, mas também Mas ele eu pode vou entrar isso. buscar. Ah, mas Pode fazer também uma mínima diferença. exatamente. Mínima diferença. Essa é a opção de quem não sai do lugar. Mas existe um outro caminho. O outro caminho é esse. O que me cabe? Eu vou fazer o que me cabe. E eu garanto que o professor, quando ele faz o que lhe cabe, ele faz uma diferença enorme. Ele sabe o que fazer na sala. Não É é? isso que a gente está propondo, né? Cris Mamed com um curso na plataforma Aba Mais Academy, um curso com todas essas características das quais a gente mencionou aqui, com material riquíssimo, científico, qualificado. Possibilidade de orientação, né, da formadora. A mentoria que ela oferece para as escolas, né? Vocês podem observar que hoje em dia, como ela explica, né, Cris? Como ela explica o DUA, que não é a sala de aula, é a gestão da escola, é a sociedade. Então, tudo isso faz parte. Então, o professor ele precisa estar atento a essa questão, o educador, o pai, a sociedade de um modo geral. E a média ela está aí, de
pé para ir para as escolas e eu tô sabendo que tem previsto um workshop que ela está elaborando muito especial com um link aí, Mamed, você que vai contar mais, mas é BNCC e funções executivas? Conta aí. Exatamente. Quando a gente fala de funções executivas, existe uma janela de ouro para a estimulação dessas funções. E a educação infantil está nessa janela, não é? Então, nós temos uma proposta para uma escola piloto, a gente está montando, não é? É uma escola em que a gente já esteve, não é? Que já recebeu formação, e agora nós vamos fazer com eles um workshop. Nesse workshop, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar pronto para o professor? Lógico que não. Primeiro, nós conhecemos a escola, nós conhecemos a realidade da escola, as necessidades do formador, do professor. Da equipe, exatamente, da equipe pedagógica. E aí, a nossa proposta nesse workshop é, dentro do planejamento deles... Então, o planejamento foi realizado por eles. Por eles. Dentro do planejamento deles, nós estamos levando uma proposta que insere a intencionalidade de se trabalhar as funções executivas, de observar a criança com mais objetividade, porque eu observo a criança, aí eu digo assim, ele está desatento. Como ele está desatento? Quanto tempo ele teve de atenção? Não, durante a história, quanto tempo teve a história? Tá vendo como não é simplesmente, então eu vou contar uma história. Que delícia que é ouvir uma história. Mas uma história na educação infantil, ela tem que ter uma intencionalidade. Então, o que a gente está fazendo? Dentro da proposta da escola, né, por exemplo, de uma história, nós estamos levando para eles recursos para enriquecer essa história, para trabalhar de forma multissensorial, para motivar essas crianças nessa história. Né? Dentro dos campos de experiência da BNCC. Da BNCC, né, o que a gente pretende fazer? Esse link entre funções executivas, a BNCC, dentro do que elas já fazem na escola. Mas trazer clareza, objetividade para o que elas fazem. Nada intuitivo. Exatamente. Com um objetivo, com metas, um planejamento. Exatamente. Nossa, vai ser lindo. Eu tô louca para participar desse workshop. Estaremos juntas, né? Eu estarei lá. Então, essa é uma proposta, está aberta a qualquer escola que queira, nós estamos aí para fazer esse trabalho. Esse convite é muito importante. As escolas que tiverem interesse nessa formação, nessa capacitação, seja palestra, workshop, mentoria, seja, inserir nesse universo do DUA, das neurociências e dessa questão mais objetiva, mais prática, mais verificável, menos intuitiva. Então, a gente tem aqui na plataforma o curso da Cris Mamed, Neurociências em Sala de Aula, na sala de aula, mas também tem toda essa possibilidade da Mamed visitar a sua escola e levar para você essa informação valiosa, essa informação que faz toda a diferença para a formação humana, para transformar algo. Exato. Eu queria falar isso, assim, eu acompanhei todo o processo, e eu não sou a mesma. O meu olhar mudou, meu olhar evoluiu para o aluno, para minha filha. Do ponto de vista profissional e pessoal? Assim, de entender que existem, você falou da palavra intuitiva, eu acho ela muito forte. Assim, existem mais coisas a serem consideradas no processo de ensinar, Com certeza. Se eu faço intuitivamente, eu estou jogando dados. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se eu faço com consistência, enquanto aumenta a minha probabilidade de acerto? E aí eu te pergunto, eu estou lidando com uma infância, com uma adolescência, com um período de ouro de desenvolvimento, que não vai acontecer nunca mais na vida. A gente não tem mais
o desenvolvimento depois da adolescência que nós tivemos nesse período. Tudo tem um período correto, não é? Se nesse período eu faço o que eu faço sabendo por que eu faço, pensa a diferença nesse resultado, não é? Não é um resultado de um boletim, não é um resultado de um aprendizado de um conteúdo, é um resultado que ele vai levar para a vida dele. Então, muito mais importante do que a nota que eu tiro na prova é como eu aprendi a estudar, porque isso eu vou fazer a vida inteira, não é? Então, essa é a proposta, não é? Como você falou, a gente está aberto, não é? Com muito afeto acima de tudo, e não é nossa intenção entrar em nenhuma escola impondo nada. O que nós queremos levar é subsídios que ofereçam ao professor aquilo que ele precisa para fazer melhor o que ele faz. Para fazer para pessoas que existem socialmente, né? Exatamente. Não é um número, não é. E que às vezes a gente pensa que o resultado está ali no final do ano. Não, o resultado vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando nós não temos mais acesso a esse ex-aluno. Não é? O que aconteceu com a vida dele? Em que eu pude contribuir? Não é? Então, se eu tenho 20, 30, eu quero contribuir com os 20, com os 30. Seria o Não é? ideal. Não Seria o é? ideal. Então, fica o convite para todos. Acessem a plataforma Aba Mais Conheçam. Academy e nós vamos ficando por aqui com esse final brilhante, com Cris Alves, Cris Mamete e euzinha aqui participando de toda essa maravilha. Muito obrigada, foi Obrigada a ótimo, toda a Denise. equipe, Júlio, Domitila, Uli, pessoal, arrasou. Valeu demais.